Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Quarta-feira, 22 de junho. O TVU Jornal, segunda edição, começa agora com as principais notícias do dia. Quase 1,5 toneladas de maconha é apreendida na região. 4 pessoas foram presas. Com 54 idosos vítimas de maus tratos, Votuporanga terá mobilização para alertar a comunidade sobre o problema. Funcionários do Detran entram no 3º dia de paralisação. Em Votuporanga, alguns serviços ainda podem ser feitos. E no Dia Nacional do Orquidófilo, você vai ver uma reportagem especial com dicas de como cultivar as orquídeas. Veja esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. Quase 1,5 toneladas de maconha foi apreendida esta semana aqui na região. Em Jales, a Polícia Rodoviária Estadual apreendeu quase meia tonelada de maconha. 3 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Já em Tanabi, cerca de 1 tonelada de maconha estava escondida no fundo falso de uma carreta. Segundo informações da polícia, o veículo estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis quando o motorista foi abordado por policiais. Na carreta foram encontrados 1.200 tabletes da droga. Em depoimento, o motorista disse que trazia a droga de Campo Grande e que ela seria entregue aqui na região noroeste paulista para ser distribuída. O motorista da carreta foi preso em flagrante. Toda a droga apreendida foi encaminhada para a Polícia Federal de Rio Preto. E ontem, Votuporanga registrou um incêndio na zona rural. O incêndio começou por volta das 4 horas da tarde e se alastrou rapidamente em uma propriedade rural ao lado da estrada que liga ao bairro do Cruzeiro. O Corpo de Bombeiros recebeu uma chamada pedindo ajuda para controlar o incêndio. Em curto período de tempo, a queimada se espalhou pelo mato e pelo canavial. Em seguida, chegou a uma mata de APP, área de proteção permanente. A fumaça escura ganhou o céu e a fuligem incomodou moradores de bairros da cidade, a vários quilômetros de distância, como Chácara das Paineiras. O fogo foi controlado após a ação dos bombeiros e não foi possível apurar como teve início. E agora o Região em 1 minuto com a estudante de jornalismo Yasmin Gutierrez. Olá, boa noite. Um ônibus de transporte urbano de Mirassol ficou destruído depois de pegar fogo no fim desta madrugada. Segundo a empresa responsável pelo transporte, o veículo estava parado e ainda não tinha iniciado as atividades. Os bombeiros foram chamados e apagaram o incêndio. Ninguém se feriu, as causas serão apuradas. Uma médica de 32 anos foi multada 2 vezes na mesma blitz da Lei Seca em Fernandópolis. A fiscalização foi feita durante a noite do último sábado e o resultado da operação foi divulgado ontem. Segundo o Detran, somadas as multas passam dos R$6.000. Um ônibus caiu em um barranco na rodovia que liga Catanduva e Itajobi na noite da última segunda-feira. Segundo a polícia, o motorista, que estava sozinho no veículo, teria perdido o controle da direção e caiu. O motorista não se feriu. A polícia suspeita que tenha ocorrido algum tipo de falha mecânica. Pesquisadores da Unesp em Ilha Solteira criaram um plástico que pode ser ingerido. O produto foi desenvolvido a partir de óleos essenciais e de cascas de crustáceos. Um dos benefícios do plástico comestível é que ele geraria menos lixo. Além disso, pode agregar sabor aos alimentos e fazer bem à saúde. Essas são as principais notícias da nossa região. Uma ótima noite para você e até amanhã. A greve dos funcionários do Detran São Paulo completou hoje 3 dias. A principal reivindicação da classe é o aumento salarial. A greve começou na segunda-feira e, apesar da paralisação, 30% dos serviços estão sendo feitos normalmente, como orientação e atendimento ao cidadão e emissão de documentos. Os servidores reivindicam um reajuste salarial de 28%, plano de carreira, melhoria na segurança das unidades e também aumento dos valores pagos pelas gratificações. Na unidade de Votuporanga, dos 14 funcionários, 11 estão de greve. Até agora, apenas uma reivindicação
foi aceita pelo governo, o reajuste do valor do vale-refeição de R$ 8 para R$ 23. Em nota, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo informou que mantém o diálogo com a categoria para debater as reivindicações. Informou ainda que as unidades de trânsito permanecem abertas e prestam atendimento aos cidadãos em todo o estado, inclusive aqui, em Votuporanga. Os funcionários do órgão se reuniram esta tarde para uma assembleia em São Paulo para decidir pela continuidade ou não da greve. E a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo fechou parceria com a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis para garantir o funcionamento da unidade do Hospital do Câncer em Fernandópolis. Isso caso a Fundação Pio XII de Barretos deixe mesmo a gestão do serviço. A associação já atua no gerenciamento de unidades de saúde do governo do estado no interior paulista, como os hospitais estaduais e os AMES de Rio Preto e de Presidente Prudente. O prédio onde hoje funciona a unidade pertence à Associação de Voluntários de Combate ao Câncer, que em 2012 doou o imóvel à Fundação Pio XII com a condição de que ela mantivesse no local um serviço de saúde. Caso a fundação deixe de gerir a unidade, o imóvel será cedido então à Associação e Fraternidade São Francisco de Assis por comodato ou ainda doação, para que o ambulatório continue funcionando normalmente. E depois do intervalo, vamos falar da mobilização contra os maus tratos a idosos, marcada para o próximo sábado aqui em Votuporanga. E uma reportagem especial que marca o Dia do Orquidófilo. Você vai ver a seguir. A Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, vai promover durante todo o inverno a campanha Cabide Solidário. Roupas de frio estão à disposição da população logo na entrada do prédio onde fica o Fundo Social. Quem precisar de roupas pode retirar os itens sem qualquer tipo de solicitação. O cabide solidário estará montado, inclusive, de madrugada. Os interessados em fazer doações para essa campanha podem entregar os agasalhos na Secretaria de Direitos Humanos, que fica na Rua Padre Isidoro Paranhos, 3183. O telefone de lá é o 3422-2770. E no próximo sábado, dia 25, Dia Municipal de Combate aos Maus Tratos contra o Idoso, a Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal do Idoso e ainda a Polícia Militar, promove uma mobilização para alertar sobre o problema. Vai ser na Praça Cívica, no centro da cidade, e quem traz os detalhes é Yasmin Gutierrez. De acordo com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS atende hoje 54 pessoas nesta situação. São 35 homens e 19 mulheres vítimas de maus tratos. Entre os casos mais comuns estão negligência, autonegligência e furto. O CREAS oferece serviços de proteção às vítimas de violência e às pessoas que têm seus direitos violados. E para conscientizar a população e tentar reduzir esse tipo de violência, será realizada uma mobilização na Praça Cívica neste sábado a partir das 10 horas da manhã. Um dos objetivos também é identificar os idosos que estejam em situação de risco para que possam ser acolhidos. Para mais informações, o telefone do CREAS é o 3421-6892. Yasmin Gutierrez para o TV O Jornal. Obrigada, Yasmin. E a gente muda de assunto agora para falar que ficou ainda mais fácil se tornar um MEI, um microempreendedor individual. O Sebrae está oferecendo um atendimento especial para quem pretende se formalizar e oferecendo um serviço que antes passava por escritórios de contabilidade. O Elton abriu a loja há 8 meses, vende produtos de limpeza, sonho que foi possível realizar por conta da lei do microempreendedor individual. Facilita bastante, né? Redução de custo, né? Rápido para abrir e a aposentadoria também, né? Contribui para o INSS. Assim como ele, Votuporanga tem 2.720 empresários que abriram seus negócios nessa categoria conhecida como MEI. Criado em 2009, o microempreendedor individual é considerado hoje a porta de entrada para o mundo empresarial. É atualmente a forma mais fácil de se abrir uma empresa e tudo pode ser feito pelo próprio empreendedor, que pode se legalizar em até 500 atividades.
E essa abertura agora pode ser feita diretamente no Sebrae, o que tem incentivado mais pessoas a empreender. É uma modalidade de empresa que incentiva a formalidade. O processo no site do portal do empreendedor ele é muito simples e rápido, né? O CNPJ ele sai de forma rápida, mas é importante que antes desse processo ele já tenha dado encaminhamento nesse processo de licença, para que ele consiga de fato exercer a atividade de maneira legal. O microempreendedor individual pode ter até um funcionário, faturar no máximo R$60 mil no ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. Ele recolhe o INSS que já está embutido no valor que ele paga mensalmente, que hoje está em torno de R$50 para prestação de serviços e R$45 para comércio. Lembrando que é um valor que já é unificado todos os impostos, ele não paga mais nada além deste valor. Outras informações no Sebrae São Paulo, que aqui em Votuporanga fica na Avenida Wilson Foz, 5137. O telefone de lá é o 3405-9460. E olha, hoje pode chover aqui na região. Vamos à previsão do tempo com a estudante de jornalismo, Nádia Martins. Olá! A formação e o deslocamento de áreas de instabilidade provocam chuva forte em parte do estado de São Paulo, com risco de raios e rajadas de vento. Os primeiros dias da nova estação serão marcados por frio e chuva em pontos isolados. Na capital, o tempo segue fechado nesta quinta-feira, com previsão de pancadas de chuva no decorrer do dia. Por lá, as temperaturas ficam entre 12 e 20 graus. Em Rio Preto, também pode chover durante a tarde, mas a noite deve ser de céu aberto. Os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Votuporanga, a quinta-feira será de temperaturas mais amenas e pode chover por aqui também durante o dia. À noite volta o tempo a ficar firme, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Até mais. Hoje, Dia Nacional do Orquidófilo, vamos contar a história de pessoas que simplesmente se renderam à beleza e à delicadeza das orquídeas. Alguns definem como hobby, outros como terapia e tem ainda aqueles que são colecionadores compulsivos, sempre em busca de espécies raras. Veja na reportagem de Wender Rodrigues. Brancas, roxas, vermelhas. Elas parecem que foram desenhadas ou esculpidas. As orquídeas são conhecidas por guardarem uma beleza exclusiva e por presentear os olhos, pelo menos uma vez por ano, com a sua florada. Tanta beleza assim chamou a atenção do seu Laerte, que admira e cuida de orquídeas há meio século. Pela beleza da flor, pela vontade de ver as plantas florirem, que ela floresce uma vez por ano. Outro que foi fisgado pela orquídea foi o seu José. Há 8 anos ele iniciou o orquidário e pelo incentivo da cunhada. Aliás, foi dela que ganhou a primeira muda, aquela que despertou o amor pela planta e que rendeu outros 800 vasos. Compensa, viu? Compensa, sim, é compensativo, sim, viu? É uma paixão que diz o outro, é uma terapia pra gente. A paixão pela orquídea uniu seu Laerte, seu José e outras 13 pessoas em uma associação. A Associação Votuporanguense de Orquidófilos, a única da região, foi fundada há 20 anos. A entidade é sem fins lucrativos e foi criada para reunir amantes da planta e também para divulgá-la. Normalmente nós fazemos uma reunião mensal, discute sobre viagens que foram feitas, como é que foi, se deu resultado, não deu, o que faltou. E durante essas reuniões também são debatidas algumas questões sobre os cuidados com as delicadas orquídeas. No dia a dia, quem cultiva a planta precisa ficar bem atento. Não é deixar ela no sol quente do meio-dia, 1 hora, 2 horas, que ela vai estragar a planta, vai queimar. Não precisa excesso de água, inseticida também, às vezes há necessidade porque vem o fungo que come a planta. O clima da nossa região é um grande desafio. Seu Laerte cria as orquídeas no quintal mesmo, junto das árvores, debaixo da sombra e também curtindo um pouco de sol. E é justamente aí que está um dos segredos das plantas dele serem reconhecidas pelo verde e também pela beleza. Outro cuidado é com a seleção de onde são as orquídeas. Aí, no caso, você tem que comprar as plantas
que é mais ou menos da região, que ela já está adaptada com o clima. Não importa o investimento necessário para mantê-las assim belas, ou o quanto será necessário para ter um orquidário com inúmeras espécies, porque o que move esses apaixonados pela orquídea é o amor que nasce por elas. Lindas, não? E o número total de espécies de orquídea é em torno de 35 mil espécies. Existem plantas que chegam a 4 metros de altura, até as muito pequenas, do tamanho de uma cabeça de alfinete. E daqui a pouco, as notícias do esporte. A gente volta já já. E chegou a hora do esporte, vamos aos comentários de Josiano Garofolo. Boa noite, Josiano. Olá, boa noite, Ana Paula, boa noite todo mundo que acompanha a segunda edição do TV O Jornal. Momento do nosso comentário esportivo. Vamos começar hoje falando sobre a Votuporanguense Sub-20. O time do técnico Ailton Modesto faz hoje à noite um amistoso na cidade de Gastão Vidigal, aniversário da cidade. Vai fazer uma partida contra uma seleção ali da região de Gastão Vidigal, jogo comemorativo, jogo de festa que o técnico Ailton deve colocar no gramado aí os jogadores que estão atuando menos aí no Campeonato Paulista da primeira divisão. E, aliás, o time joga pelo Campeonato Paulista já no final de semana, fora de casa contra o Sertãozinho. E eu conversei com o técnico Ailton ontem e ele disse que após essas 3 vitórias seguidas que o time teve aí nos últimos jogos, o foco agora é entrar de vez no grupo dos 4 melhores da competição. Hoje a Votuporanguense está em oitavo aí, está na 8ª posição, mas há apenas 2 pontos, para ter uma ideia como é que está embolado, 2 pontos do segundo colocado do Campeonato Paulista. Então a ideia do técnico é, nos próximos 3 jogos aí, atingir pelo menos 7 pontos, aí 2 vitórias e um empate, para ficar bem na tabela de classificação. Lembrando que no mês que vem, no mês de julho, o campeonato tem uma pausa de 25 dias por conta aí de férias para os jogadores. Olha só, e também nesse período aí o time de Votuporanga aí vai representar a cidade nos jogos regionais e enquanto isso aí treina durante a semana e faz hoje à noite essa partida amistosa em Gastão Vidigal. Vamos falar de campeonato brasileiro. Palmeiras venceu com facilidade ontem o América Mineiro, 2-0, a gente vai ver aí os lances, os gols da partida do Gabriel Jesus. Não teve dificuldade não, venceu na Arena Palmeiras aí, avançou na liderança com 22 pontos aí. E agora o Internacional precisa, para tomar a ponta novamente, o Inter joga na quinta-feira, vencer bem aí, vencer com uma diferença de gols muito grande para tirar o saldo. Até lá o Palmeiras segue tranquilo aí na liderança do Campeonato Brasileiro, que continua hoje, ó. Jogos de hoje, às 7h30 da noite, Chapecoense e Atlético Paranaense. Mesmo horário, Ponte Preta e Cruzeiro. Botafogo e Figueirense jogam às 9 horas da noite. Santa Cruz e Flamengo também às 9 horas. 9h45 jogam o Fluminense e o Santos. Mesmo horário, Atlético Mineiro e Corinthians. Campeonato também tem jogos amanhã, né? O Grêmio joga contra o Vitória, o São Paulo contra o Sport Recife e o Coritiba aí joga contra o Internacional, e esse é o jogo que interessa para o palmeirense. Vamos falar também de Copa América do Centenário. A Argentina fez um espetáculo contra os Estados Unidos, um espetáculo de Lionel Messi, e foi para a final aí da Copa América do Centenário. Tem os lances aí, os gols da Argentina, e é justo dizer aí que a Argentina nunca esteve tão confortável para sair aí do jejum de títulos como está agora. Faz tempo que a Argentina não ganha nenhum título internacional aí, e jogando muita bola. Eu acredito que a Argentina será a grande campeã aí da Copa América. Fez 4-0 nos Estados Unidos. E hoje à noite, jogo marcado para as 9 horas da noite, Colômbia e Chile definem aí quem que é o segundo finalista da Copa América do Centenário. Só para encerrar aqui,
terminou a fase de grupos aí da Eurocopa. A gente vai falar um pouco mais disso aí durante os próximos dias. Futebol, atualmente, é o que não está faltando aí na vida do brasileiro. A gente comenta sobre isso aí durante a semana. São essas as notícias esportivas. É com você, Ana Paula. Obrigada, Josiano. E o TVU Jornal de hoje fica por aqui. Assista agora ao programa Opinião Saúde com Kelly Dourado. Para você, uma ótima noite. A gente se vê aqui amanhã, 6:45. Eu espero você. Até lá.